Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo e me pediu para gravar um vídeo falando, então eu vou falar. Eu tava lendo o livro de Mateus e tava no capítulo 15, versículo 21, quando Jesus ele começa a falar com uma mulher cananeia. Vou ler todo o texto para vocês e depois vou ir explicando tudo que eu preciso explicar, combinado? Lá em Mateus 15, 21, começa assim: Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: Mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Quando eu estava lendo esses versículos, essa parte da Bíblia, da palavra, eu fiquei um pouco temerosa. Por quê? É uma palavra, é uma parte em que a gente sente um pouco de desconforto pela maneira como Jesus age. A princípio, a gente vê que Jesus resiste à mulher, não responde ela, e depois ele ainda compara ela com cachorrinhos, quando ele diz: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. E eu fiquei um pouco, meu pai, o que eu vou fazer agora? Porque assim, muitas vezes quando eu vou ler a palavra que eu não entendo algo, muitas vezes não, todas as vezes, eu quero compreender, eu quero entender. Eu não quero passar, só ler por ler e não entender o que aquilo tá dizendo. Então eu ficava antes um pouco temerosa porque eu lia, não entendi, ficava e agora eu vou pesquisar. E muitas vezes eu pesquisava, não sei se vocês já viram, mas no Google tem algumas páginas em que dão uma explicação daquele versículo. Mas o Senhor falou comigo há um tempo atrás: não pesquisa. Eu vou te falar, você vai entender, não vai precisar pesquisar. E essa foi uma dessas vezes em que eu queria entender e o Senhor falou comigo: pode continuar a ler, lê de novo que tu vai entender. E eu peguei e fui ler de novo, comecei desde o início. E teve aquele desconforto pela maneira como ele falou, mas uma outra coisa que me chamou a atenção que eu não tinha parado para perceber antes foi a primeira coisa que ele fez que a gente fica: ué, Jesus fez isso? Que foi o quê? No capítulo 15, versículo 23, diz assim: Jesus não disse uma só palavra em resposta. E eu fiquei: Jesus não disse uma só palavra em resposta. Por que Jesus não disse uma só palavra em resposta? E aquilo ficou martelando na minha mente. E eu fiquei: tá, Jesus, por que você fez isso? Pra buscar compreender. E aí, eu lembrei de uma coisa. Vim procurar o versículo, o capítulo para dizer para vocês. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim, na minha versão NVT: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu lembrei disso tanto pelo versículo como pelo que aconteceu comigo. Teve um momento da minha vida em que eu não estava conseguindo ouvir o que o Senhor estava falando, apesar de estar próxima, apesar de me disponibilizar, apesar de estar disponível, apesar de procurar, apesar de me humilhar diante dele. Mas o Senhor me falou por que ele não estava me dando retorno, por que ele não estava me dando resposta. Meu coração estava orgulhoso. Apesar de estar confiando no Senhor, que Ele é meu Deus, que Ele é meu Senhor, meu Pai, que eu preciso dele e necessito, tinha orgulho no meu coração. Meu coração estava dividido. E Ele falou para mim isso. Então, eu senti essa resistência da parte dele. Realmente resistência? Não vou te responder, não. Pode falar o que tu quiser, não. E eu não estava entendendo. E veio esse versículo para mim e eu: entendi. Eu reconheci isso, que tinha esse orgulho no meu coração. E quero perguntar para vocês: quem conhece o coração humano senão o Senhor? Pessoas podem olhar para você, pessoas podem estar te vendo, pessoas podem te conhecer, como a tua família, por exemplo, que te conhece desde criança, mas ninguém te conhece verdadeiramente, só o Senhor. Então, é o Senhor que consegue ver o coração, é Ele que consegue entender, Ele que só Ele sabe. Então, em relação àquela mulher, todas as outras pessoas poderiam não ver, mas Jesus via. E a palavra de Deus diz
Tiago 4,6. Deus resiste aos orgulhosos, Deus ele resiste aos soberbos. Então, essa é uma característica de pessoa que Deus não... Ele resiste. E foi o que Jesus fez. Resistiu. Foi uma resposta do porquê da atitude de Jesus. A segunda pergunta. Ok, resistiu a ela, conheceu o coração dela, tinha algo ali que não estava bacana. Por que isso foi uma afirmação também de ser um motivo de ele ter resistido a ela, o orgulho? Porque assim, Deus também diz assim, fui enviado, no versículo 24, fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. E eu fiquei, tá, Deus foi enviado, Jesus foi enviado, que é Deus, para ajudar somente as ovelhas perdidas do povo de Israel. Somente os israelitas, ok. Cananeia, imagino que não é israelita. Mas aí eu pensei também na samaritana. Samaritana, semelhantemente a cananeia, também não era do povo de Jesus. Mas Jesus foi até ela. Jesus falou com ela. Jesus ajudou ela. Por quê? Por que uma samaritana e não uma cananeia? Samaritana é melhor do que cananeia? Não. Mas isso me deixou pensando. E a resposta para isso foi o coração. O coração das duas era diferente. Tinha uma diferença gritante. Por quê? Porque o Senhor resistiu a uma e foi até a outra. Então, o problema não é não ser israelita. O problema não é não ser do povo de Deus, a princípio, naquele momento. Mas o problema, de fato, era o coração. E igual aos discípulos, tinha pessoas que Jesus era mais próximo. Quer dizer, então, que uns eram melhores do que os outros? Não. Mas eram pessoas diferentes. O coração era diferente, a maneira de agir, de pensar era diferente, tudo era diferente. Assim como você tem proximidade com algumas pessoas e com outras não. A palavra diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Mas tem pessoas que estão disponíveis e tem pessoas que não estão, pessoas diferentes. Então, o problema, entre aspas, o problema em algumas situações está onde? No coração. No coração que não está disponível, no coração que está duro. Mas isso faz a gente pensar em mais uma coisa. Ela foi até Jesus, ela estava reconhecendo ele como Senhor. Como que ela estava sendo orgulhosa, soberba? Não sei. Essa é uma coisa que realmente só o Senhor sabe. Ele que conhece os corações. Assim como eu, Juliana, o meu exemplo, eu estava disponível para o Senhor, estava buscando ele, estava tentando compreender, estava clamando, não tava bebendo, não tava fumando, não tava falando palavrão, não tava escutando música do mundo, não tava fazendo nada de errado, eu não tava me relacionando com ninguém, eu tava numa santidade, mas meu coração tava orgulhoso. Não é porque você tá fazendo tudo certinho que quer dizer que tá tudo certo. Deus, ele é um Deus completo, ele é um Deus que não quer só parte de você, ele quer tudo de você. Então, o seu coração, principalmente, ele quer você por completo. Tudo que representa a sua pessoa, o seu olhar, as suas atitudes, o seu agir, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, tudo, completamente. Compreendemos que é um processo e que todos nós não vamos ser 100% perfeitos nessa terra. Mas sabe o que a palavra de Deus também diz? Sejam santos, porque Deus é santo, como o Pai de vocês é santo. A gente vai ser santo como Deus? Não vamos ser santo como Deus. Mas a gente precisa todos os dias, incansavelmente, sermos iguais a Cristo. Buscarmos isso, querermos isso. Então, ele diz isso para que a gente se esforce para fazer isso. Porque o Senhor, ele olha o quê? O nosso esforço. O quanto que a gente se dedica, o quanto que somos entregues, o quanto que a gente se doa para ele. Sacrifício vivo é o que ele pede. Ele não quer alguém que pega e dá a maior oferta, não quer alguém que pega e fala o mais bonito possível, canta o mais bonito possível. O Senhor não olha para a nossa performance, ele olha para o nosso coração. Ele não olha para o que a gente entrega materialmente, mas ele olha para todos os nossos sacrifícios aqui dentro, que cansam, que doem. Em que sentido? Em sentido da gente matar a nossa própria carne e viver para ele. Entender que a nossa vida é para ele. Quando a gente aceita Cristo, a gente está dizendo: Cristo, a minha vida é tua. Pega, tu que sabe, tu tem o conhecimento de tudo. Eu não sei de nada, pode fazer o que tu quiser. Por quê? Porque tu que sabe. Eu, Juliana, reconheço que eu não sei de nada. E tudo que eu sei é pela graça e misericórdia de Cristo. Então esse deve ser o nosso pensamento e posicionamento. Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Chamou a mulher de cachorra. Não, Jesus não chamou a mulher de cachorra, mas ele fez uma comparação. Uma coisa que eu fiquei pensando: quando a gente chama alguém de cachorro, o que a gente está querendo dizer?
Hoje em dia, a gente quer dizer que é uma pessoa que não presta, a gente quer dizer que é uma pessoa mau caráter, uma pessoa que não é bacana. Na palavra de Deus, posso colocar aqui escrito, onde é que está escrito isso? Muitas vezes a palavra cachorro, a simbologia do cachorro é usado para coisas ruins, é usado para representar pessoas que não são tão legais assim, pessoas que não têm uma atitude bacana. Então, aqui foi a mesma coisa. Se a gente parar para pensar, até Satanás a gente chama de cão. Estão entendendo a lógica? Então aqui Jesus não chamou a mulher de animal, não chamou a mulher de cachorro, mas ele quis dizer o que tinha ali, o que estava ali dentro. O orgulho do coração e também essa coisa ruim, essa coisa que não era boa. Tem muitas coisas na palavra de Deus que a gente não vai entender. Primeiro, dependendo do nosso nível de entendimento e de conhecimento da palavra, porque a palavra de Deus ela é completa e ela se liga. A gente não consegue ler um versículo e buscar e tentar entender aquilo com base só nesse capítulo. Como, por exemplo, foi o que aconteceu agora. Em quais hipóteses Deus resistiu a uma pessoa? Quando ela é soberba, o que Jesus fez? Resistiu. Por que ele resistiu? Bora ler a palavra para ver em quais hipóteses o Senhor resistiu a uma pessoa. É uma informação que já está disponível pra gente, que falta só a gente buscar, falta só a gente ler e ter mais conhecimento sobre isso para ficar, entendi. Mas o problema é que muitas vezes a gente não busca, a gente fica cansado, a gente espera que o Senhor cochiche na nossa vida a resposta, mas a resposta tá aqui, a gente tem um manual. Então, isso é algo que eu gostaria de conversar com vocês. O vídeo ficou muito longo, mas acredito que tudo que eu disse foi o Espírito Santo falando, amém? Foi necessário. E é isso, beijos.